Oi, pessoal. Vamos apresentar o nosso trabalho aplicado à disciplina de Ciência de Dados aplicado à gestão, que tem como foco a aplicação da ciência de dados na gestão do turismo, mais especificamente analisando os dados do ICMS de Fortaleza entre os anos 2015 a 2022. Começamos destacando por que a ciência de dados é tão importante na gestão pública. Primeiro, porque ela nos permite compreender padrões em grandes volumes de dados, que muitas vezes seriam impossíveis de entender manualmente. Também é um suporte essencial para a tomada de decisão com base em evidências quantitativas, reduzindo o achismo. Isso leva a uma redução de erros e também permite prever tendências operacionais, como, por exemplo, a sazonalidade, que é aquela variação natural que acontece em certos períodos do ano, como a alta procura no verão ou a queda no turismo em meses mais tranquilos. Isso permite entender melhor quando e por que a arrecadação aumenta ou diminui, e também ela fortalece a criação de políticas públicas baseadas em dados reais, tornando a gestão mais eficiente e transparente. Para realizar esse estudo, utilizamos dados públicos da cidade de Fortaleza entre os anos de 2015 a 2022. Os dados envolvem três segmentos: eventos, hospedagem e turismo. E algumas das variáveis analisadas foram bairro, valor do serviço prestado, valor declarado para o ICMS e quantidade de notas fiscais emitidas. Com base nesses dados, conseguimos identificar alguns problemas que precisam de atenção. Primeiro, uma distribuição desigual de arrecadação por bairro, o que indica que algumas regiões contribuem muito mais que outras. Em certos segmentos, como eventos ou hospedagem, vimos um baixo retorno financeiro para alguns bairros, o que pode necessitar revisão de estratégias. E também percebemos a necessidade de identificar sazonalidades, para entender melhor os períodos de alta e baixa demanda no setor turístico. Bom, gente, para entender melhor o comportamento dos dados, aplicamos análises descritivas. Mas é importante reforçar que o foco do nosso trabalho não foi em aprofundar análises estatísticas em si, e sim em pensar estrategicamente como a ciência de dados pode ajudar a resolver os problemas identificados, né? Começamos com as medidas de tendência central, que nos ajuda a resumir os dados. A média representa o valor médio de um conjunto de dados, por exemplo, o valor médio de impostos declarado por segmento. A mediana mostra o valor que está no meio do conjunto, e isso é útil quando há muitos valores extremos que podem distorcer a média. A moda é o valor que mais se repete. Por exemplo, pode nos dizer qual foi o bairro mais recorrente nas declarações. Também analisamos o desvio padrão, que mede o quanto os valores variam em relação à média. Isso é importante para entender o grau de desigualdade entre os bairros ou até mesmo dos segmentos. A partir disso, geramos algumas visualizações para ilustrar possíveis caminhos de análise. A evolução do imposto declarado por ano, que nos permite acompanhar se houve crescimento ou queda da arrecadação ao longo do tempo. A margem de rentabilidade anual por segmento, que pode ajudar a descobrir quais áreas do turismo estão trazendo mais retorno e quais estão com baixo desempenho. A análise de concentração com a lei de Pareto, que pode revelar quais bairros ou segmentos concentram a maior parte de arrecadação. Isso é bom para entender onde estão os maiores contribuintes e onde pode haver oportunidades de incentivo ou melhoria. E também uma análise de tendência, que permite observar o comportamento dos dados ao longo do tempo, seja aumentos ou quedas pontuais que vão ajudar a prever comportamentos futuros. Depois de descrever os dados, é possível fazer a previsão do comportamento futuro dessa arrecadação. Para isso, pode ser utilizado diferentes modelos que façam essa predição. Por exemplo, é possível fazer essa verificação com uma regressão linear, mas isso depende ali de alguns fatores, principalmente se os valores estejam ali em uma tendência, seja de aumento ou de redução. Mas quando há variações mais complexas, a regressão polinomial é a mais indicada. Ela faz um ajuste na curva dos dados e vai capturar melhor os comportamentos que não são lineares, tá? Como essa oscilação ou uma aceleração nessa arrecadação. E para uma análise mais aprofundada, né, seria necessário uma técnica mais avançada. E a gente vai destacar aqui o Prophet, que inclusive foi criado pelo Facebook, né, esse modelo, e ele é muito bom para fazer esse tipo de previsão com base em feriados, férias e esses ciclos sazonais. Na nossa simulação, utilizando o Prophet, tivemos esse resultado com a previsão de 2023 a 2027, e para simplificar aqui visualmente, nós temos esse gráfico que a gente pode ver que não teve um crescimento acelerado, mas sim uma estabilidade em um patamar mais elevado, né, o que consiste já com uma economia que já se recuperou após essa queda drástica em 2020, que coincide ali com aquele impacto econômico da pandemia do Covid-19. A partir de todas essas análises, conseguimos propor soluções práticas para a gestão pública. A primeira delas é o fomentar o turismo, a partir da identificação de áreas com maior potencial de arrecadação. Também é possível construir políticas públicas mais assertivas, baseadas nas evidências trazidas pelos dados.
A análise permite ainda a antecipação de tendências, facilitando o planejamento financeiro e operacional. A ciência de dados transforma dados brutos em informação estratégica. E foi isso que queríamos demonstrar nessa explicação. Ou seja, podemos pegar dados já mapeados de anos anteriores para ter uma noção de qual segmento e bairro precisam de mudanças estratégicas para ter um retorno mais positivo de arrecadação. Então, unindo análises descritivas e preditivas, é possível sim diagnosticar problemas reais e também prever comportamentos futuros que irão contribuir diretamente para uma gestão mais eficaz. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado das informações que trouxemos. Se tiverem dúvidas ou feedbacks, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Agradecemos muito pela atenção de todos e por acompanharem até aqui.